Resistência Podcast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, corrida, ciclismo e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no lugar do Sandro. O Sandro não pôde estar aqui. Estamos aqui com mais um episódio do Resistência Podcast. Hoje um episódio com o professor Dr. Daniel Guedes, ortopedista, vinculado com o Instituto Valorize, que hoje ele está dando uma aula aqui para turma da pós-graduação em Endurance, e nós vamos falar um pouquinho das lesões e das dores dos atletas de Endurance. Seja bem-vindo. Obrigado, Mar. Obrigado aí, Sandro, toda a equipe, né, do podcast Resistência. Vamos falar um pouquinho aí sobre o que às vezes acomete os atletas aí, né, um pouquinho de dor, limitação, para a gente poder estar falando aí. Perfeito. Bom, falando de endurance, a gente sabe que os atletas, eles procuram o tratamento na hora da dor, né? O tratamento. Dificilmente os atletas, eles fazem a parte preventiva, são poucos, né? Que previnem antes de causar a lesão. E aí acaba lotando os consultórios dos ortopedistas, né, com as dores dos atletas. Professor, fala um pouquinho quais são os maiores índices que chegam no consultório de atletas de endurance, né, uma vez que está em ascendência o endurance, a corrida, o triatlon, o trail, aqui no mundo, né, vem crescendo de forma muito abrupta. Mas eu acho que assim, ainda o carro-chefe em termos de atendimentos ainda, eu acho que é a dor anterior do joelho, né? As dores ali na região do joelho são as mais acometidas mesmo ainda no esporte, principalmente da corrida, né? Mas também no ciclismo, a gente sabe que também no ciclismo, às vezes, um bike fit inadequado, o banco que às vezes você fez o bike fit, cedeu um pouquinho, você aumenta a pressão ali no joelho, né? E são várias patologias que podem estar acontecendo no joelho, né? Desde a tendinite do quadríceps, a condropatia patelar, que é a síndrome patelofemoral, às vezes uma pressão do menisco que acaba gerando a dor, a tendinite da pata de ganso, né? A tendinite patelar. Então, o joelho eu acho que é o que sofre mais aí na corrida, né? Então, eu acho que a importância é isso que você falou. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito assim com nossos atletas, apesar de gostar do esporte, às vezes acaba esquecendo de fazer a prevenção, o fortalecimento ali das musculaturas associadas, né? Outra patologia que também é muito comum a gente pegar nos esportes de endurance é as tendinopatias do glúteo médio, porque acaba que também, assim, vamos lá, as mulheres acabam tendo aquelas alterações fisiológicas, né, que pode sobrecarregar o quadril, mas o homem também não gosta de fazer treino de bumbum, né? Fazer o fortalecimento da musculatura do glúteo. Então isso também hoje tem pegado bastante, às vezes, o atleta masculino, né? Essa questão da dor. A gente também tem um pouco de dor na lombar, que muitas vezes os atletas acabam fazendo um fortalecimento da musculatura da coxa, da panturrilha, e esquece de fazer o fortalecimento do core, fazer um pouco da ativação da musculatura da lombar. Então eu acho que o que a gente precisa fazer é sempre estar focando um pouco no fortalecimento global e, às vezes, através de uma avaliação da biomecânica que a gente consiga, né, fazer, você também vai focando um pouco mais de forma específica para cada área que ele tem de deficiência e dependendo aí do esporte que vai fazer, a gente vai focar um pouco no fortalecimento mais específico assim para eles, né? Perfeito. O que eu às vezes vejo muito dos atletas é que às vezes eles vão tratar a dor, mas não tratam a causa, né? Exatamente. Então, às vezes eles estão lá com uma dor no joelho, eles tratam a dor no joelho, mas não vão a fundo para procurar a causa, porque a causa daquela dor pode ser fraqueza em outros pontos do corpo, onde está sobrecarregando aquela articulação. Exato. Que nem, por exemplo, assim, muitas vezes a gente tem a fraqueza da musculatura do glúteo médio, que ela pode fazer uma sobrecarga no joelho. A gente também tem, às vezes, uma limitação de mobilidade do tornozelo, uma fraqueza da musculatura da panturrilha, que vai gerar uma sobrecarga no joelho. Então, é importante a gente estar fazendo tanto a avaliação, né? Eu acho que o exame físico nosso, da parte médica, fisioterapia, tudo,
E também, às vezes, uma avaliação da questão da biomecânica aí, né? Biomecânica, força, funções aí do atleta para a gente poder definir qual que é a principal causa, né? Que não adianta, às vezes, você só medicar, fazer uma fisio local ali, se às vezes o causador está em outra área. Aí ele vai voltar a treinar e vai voltar com a patologia aí, que é o que a gente menos quer em um atleta, né? Exato. E onde a gente tem a fatia maior do bolo nos nossos atletas, né, doutor, são os atletas amadores. E muitas vezes precisa entender a rotina deles, porque eles sentem a dor fazendo a atividade, a corrida, o ciclismo, enfim, seja qual for a atividade. Mas muitas vezes a sobrecarga pode ser no dia a dia dele, na rotina dele. Se fica muito sentado, perna cruzada, má postura, e aí a hora que vai para a atividade é onde sente a dor, mas ele não olha o que acontece no decorrer do dia. Não, exatamente. Eu acho que também teve essa... Aí só fazendo um pouco de parênteses, principalmente aí no home office. Então, muitos desses atletas amadores acabou trabalhando no home office, não com uma estação adequada de trabalho. Perfeito. Né? Às vezes você pega um atleta que não tinha dor antes da pandemia, e veio a pandemia, ficou muito sentado, muito concentrado ali em casa, menos ativo, né? Levanta menos, né? Que às vezes no escritório, põe a impressora longe, tem uma reunião, vai tomar um café, às vezes em casa ele fica muito tempo concentrado, que eu acho que também é isso, deixou um pouco menos ativo, e às vezes a válvula de escape era o esporte ali, né? O correr, o pedalar, que foi o que a gente conseguiu fazer na pandemia, mas pensando assim nos esportes de endurance, a gente tem que tirar o fator causal, né? Que é isso que você falou. Às vezes está ficando com o joelho muito dobrado, com a cadeira, né, do trabalho muito baixa, sobrecarregando, não está adequada, ativa menos a musculatura do abdômen, da lombar, sente, então acaba que vai sentindo nisso aí. Carregando. É o que a gente sempre procura falar para os atletas, analisar o dia a dia, e isso cabe também aos treinadores para avaliar como que é a rotina do atleta amador, para ver a sobrecarga, essa interconexão das cargas de treino, porque não é só entre um treino e outro, é entre a rotina desse atleta, porque às vezes tem atletas que dirigem por longas horas, muito tempo, e aí sente um desconforto na atividade, na verdade, às vezes está no tempo que ele fica dirigindo, a distância do banco. Eu já tive isso com atletas, que era a distância que estava do banco do carro para os pedais, e aí isso causava um desconforto, mas ele sentia lá na hora da corrida, do ciclismo dele, né? Então, cabe também aos treinadores analisar e verificar, né, com o atleta como que é a rotina dele fora das atividades. Né? A gente vê tanto essa questão, né, funcional que ele está ali, né, no ambiente de trabalho, ou às vezes essa questão, tem atletas que moram em São Paulo, um exemplo, né, tá ali em Vinhedo, mas todo dia gasta 2 horas para ir para São Paulo, 2 horas para voltar, chega no trabalho, fica muito tempo sentado, então a musculatura às vezes está encurtada por esse fato. Ele não consegue, às vezes, fazer uma ativação muito bem dessa musculatura, não trabalha muito um alongamento. E aí ele vai por um treinamento, se ele também não está fazendo, às vezes, um fortalecimento adequado, acaba sobrecarregando ali, né? E a gente lembrando que, às vezes, ficar muito tempo sentado, a musculatura posterior encurta. Então, também, às vezes, o isquiotibial encurta, às vezes, o ilipsoas encurta. Então, você... Tem que dar uma olhada sempre esse desarranjo aí entre a musculatura anterior e a musculatura posterior aí, né, pra gente poder avaliar. Isso. E a gente, atletas de endurance, corredor, triatleta, enfim, normalmente não gosta da academia, né? Eles querem, já buscam essas atividades porque gostam mais do outdoor, não gostam de estar fazendo treino de força, e acaba que uma hora o cabo puxa, né? E é importante. E eles acabam procurando tanto o ortopedista, o fisioterapeuta e até o treino de força, a gente fala, na hora da dor. É mínimo os atletas que nos procuram para prevenir, né? Então, eles chegam até a gente já quando estão com a dor, né? Então, fala um pouco sobre essa prevenção, né? Antes da lesão, quão importante ela é em relação à própria modalidade específica. É isso que você falou, mas o atleta de endurance, ele quer o ar livre, a grande maioria, né? Quer estar num ambiente... Às vezes o tempo que ele tem também é aquilo, eu preciso fazer um treinamento de endurance, né? Tanto a corrida, a bicicleta, às vezes maratona aquática, e a pessoa só quer focar no esporte que está fazendo, né? E a gente sabe hoje que, assim,
todo o treinamento que se envolve, o fortalecimento é importante estar associado nisso, né? Então, quando a gente fala em fortalecimento, muita gente acha que é só aquela coisa da academia fechada, mas hoje você consegue fazer um treinamento, desde um treinamento funcional, um treino de carga, pliométrico, tudo, às vezes no próprio ambiente ali que você vai fazer o treinamento. Às vezes ele vai dedicar ali 15, 20 minutos, às vezes de um período de treino, só que ele fazendo regular aquele treinamento, o fortalecimento ali que for preconizado para ele, isso vai ajudar muito, né? Então, hoje eu acho que evitar a lesão é a gente prevenir com fortalecimento, treino de mobilidade, entender que o corpo também, né? Às vezes você tem uma noite mal dormida, às vezes eu tenho que fazer um treino muito longo, às vezes, é melhor dar um passo atrás ali, fazer um treino, às vezes, um treino mais light, pelo menos mais constante, do que às vezes, não, hoje eu tenho um treino de tiro para fazer, um treino muito intenso, só que eu estou com uma qualidade de sono ruim, então a gente também tem que pensar nisso, né? Conversar com o próprio treinador, né, em relação a isso. Hoje eu não estou me sentindo bem, o que a gente pode fazer? Fazer uma mudança de treino ali. Então isso também eu acho que faz uma parte da prevenção da lesão. A gente sentir o corpo como que está. Às vezes tem muita gente que é muito caxias em termo de ver o que está na planilha, como que está o treino, mas ele também tem que entender como que está o corpo dele ali para evitar que essa lesão venha a ocorrer por uma noite mal dormida, ou às vezes fez um treino intenso num dia anterior, às vezes tem que fazer uma recuperação um pouco maior ali. Então acho que fazer esse bate-papo, né, dar o feedback hoje, eu acho que é o importante aí nos treinos, né, principalmente nos treinos de atletas de endurance, você dá um feedback como foi seu treino pro professor, pro treinador ali, eu acho que é muito importante, né? Porque a performance, né, doutor, como a gente sempre fala, elas são vários pilares, né? Então tem a parte específica, é só uma fatiazinha da performance ali, né? Então a gente sabe o quanto o descanso, a recuperação, o sono influencia na performance do atleta, assim como a alimentação, onde às vezes os atletas querem performar mais, querem baixar de peso e restringem a alimentação, mas está com um treino, então está alinhado isso, a alimentação com a periodização desse atleta, a parte de fortalecimento, que não menos importante quanto o treino específico, para estar ali com o trabalho preventivo, para estar alinhando. Então, quando vem uma lesão, muitas vezes o atleta fala assim, era o volume de treino, era isso, mas a gente precisa olhar como um todo o que vem acontecendo, porque às vezes eu como treinadora, eu vejo às vezes o atleta assim, eu tinha 1 hora de corrida, mas eu estava com 9 quilômetros e 500. Aí eu corri mais 500 metros para fechar os 10. Aí no outro dia ele dá mais um golinho. E aí eu costumo explicar para os alunos que assim, esse golinho é igual um bebedouro com um copo embaixo que está pingando. 1 hora, às vezes, num treino leve, ele lesiona, mas não foi o treino leve. Porque eu estava correndo leve eu machuquei. Não foi o treino leve que machucou. Aquele copo já estava cheio, uma gotinha a mais transborda ali. Mas é isso, mas eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Achar o equilíbrio de tudo, né? Desde a qualidade de sono, desde fazer o fortalecimento, fazer a periodização de forma adequada. E assim, a gente explicar isso pro atleta, às vezes a gente explica, eles acham que a gente é chato nisso, Exato. Né? Eles acham que a gente está pegando no pé, tudo, que eles podem conseguir. Mas a gente tem que, sempre quando a gente vai pegar hoje os atletas de alta performance, você vê que eles têm todo o cuidado ao redor disso, né? Quadradinho, alinhado, e sentir o corpo, né? A gente tem que sentir isso aí. E professor, o professor acha que muitos atletas amadores com uma rotina de trabalho e encaixando a rotina de treino querem chegar ao mesmo nível ou buscar perto dos atletas profissionais de ponta que vivem disso, né? Que tem todo um descanso, uma alimentação tudo quadradinho, como nós falamos. Exato. Os atletas estão se comparando e tentando buscar isso e não conseguem entender. Como que o professor vê isso hoje atualmente? É uma preocupação, principalmente quando o atleta vamos lá, um atleta que às vezes tem que trabalhar muito e quer fazer uma performance muito grande, isso a gente consegue fazer, mas ele tem que às vezes abdicar de algumas coisas para ele estar ali, né? Sim.
a questão principal do atleta profissional, às vezes um atleta muito importante, ele consegue fazer o período de descanso, o organismo recupera, regenera, ele às vezes acabou o treinamento, ele tem um fisioterapeuta, ele tem uma massagem, ele consegue fazer uma sessão de recovery, e muitas vezes o amador não consegue fazer isso, ele tem uma carga, né, de trabalho muito grande. E até às vezes familiar, né? Familiar, às vezes tem que, a rotina, às vezes, preciso treinar muito cedo, porque eu vou trabalhar e depois à noite eu tenho que fazer os afazeres de casa, ajudar com as crianças, só que aí você tem uma quantidade de sono muito pequena, né? Então, acaba que é uma preocupação e acaba muitas vezes o atleta amador se lesionando por isso, né? Porque ele quer performar, né, como um atleta profissional, mas ele não tem aquela toda base que o atleta profissional tem de recuperação, né? E muito também a gente pega às vezes a condição do corpo desse atleta, né, tá com isso, dormindo mal, fazendo um processo inflamatório tão intenso por causa da qualidade do sono dele ruim, e ele jogando isso para um esporte de endurance e fazendo um treino muito intenso, não focando às vezes numa musculação, vai propiciar a lesão. Então isso vem acabando acarretando uma lesão nesse atleta, né? Então a gente tem que fazer um equilíbrio bem importante, eu acho que em todos os aspectos. A realidade de cada, de cada um. Né? E o que a gente observa, às vezes esse atleta ele quer aumentar um volume muito rápido, né? Então às vezes a gente orienta, né? Calma, vamos etapa por etapa, passo a passo. Está evoluindo no treino, você vai dar o passo para frente. Não adianta você querer dar 5, 6 passos, às vezes seu tombo é tão grande, você vai voltar o primeiro passo lá, que você vai fazer uma lesão grave e vai piorar, né? Às vezes a gente, vou dar um exemplo aqui, não sou contra, mas muita gente pode às vezes criticar, mas é assim, o que a gente observa às vezes é aqueles atletas que resolveram assim, cortei glúten da minha alimentação, cortei carboidrato. Às vezes um corte muito abrupto causou uma lesão nesse atleta, né? Porque ele vai cortar bioenergético ali muito rápido, o organismo vai ter que tentar fazer uma adaptação rápida. E vai buscar de algum lugar. Faz uma fratura por estresse muito rápida, que às vezes você fala, nossa, às vezes você pega um atleta ali, né, que está muito tempo já correndo maratona, 5, 6 anos fazendo maratona. Não, resolvi cortar carboidrato da minha dieta de uma hora para outra, glúten de uma hora para outra. Faz uma mudança muito abrupta de alimentação. E aí acaba, nossa, estou correndo 21, mas fiz uma fratura por estresse. Aí quando você vai ver, foi o quê? Uma mudança radical na alimentação, né? Então isso a gente também tem que sempre pesar. Alimentação, suplementação, sempre está de forma adequada para esses atletas. Né? Tá. E com esse aumento de corredores, né, que as corridas hoje em dia abrem inscrições e encerram-se rapidamente, né, repentinamente, e vindo muitos atletas iniciantes ou não, né, e pessoas que foram sedentárias, tiveram um passado sedentário, isso tem aumentado o índice de lesões aparecido no consultório? Mas sim, teve um aumento muito grande. Eu acho que assim, o esporte outdoor, ele cresceu muito. Se a gente pegar aí, eu acho que eu estou correndo desde 2003, do que teve de 2003 agora para 2025 foi um aumento absurdo. Eu acho que hoje a corrida é o número 1 do esporte no Brasil. Todo final de semana tem corrida em qualquer canto. Até passou, acho que já o futebol em termos de números, né? Só que aí, assim, também a gente teve agora o quadro da pandemia. A gente observou que as pessoas que estavam mais preparadas fisicamente se passou melhor pela pandemia, né? Sim. Então, também a gente teve uma procura muito grande disso. O pessoal viu que tinha que estar com atividade física. Então, você vê que o número de academias estão aumentando muito, né, no Brasil. O volume das academias estão aumentando. E os corredores também. Só que muitos, é aquilo. Às vezes o corredor hoje também, com essa questão digital, o cara pega uma planilha online, não sabe como que vai fazer, não é preparado para fazer um volume tão grande, e às vezes ele quer fazer um volume... Não tem um histórico de ser ativo, foi sedentário por longo período e aí já inicia... Não, exato, e aquilo, ele começa a fazer atividade física, é muito prazerosa,
e ele começa a fazer, às vezes, um aumento de volume de forma inadequada, abrupto, né? Às vezes nem abrupto também, pode ser que às vezes ele faça assim, o cara corre 30 minutos todo dia, mas ele está correndo... E todo dia ele quer melhorar aqueles 30 minutos. E aí esse 30 minutos ali, ele também pode se machucar com isso, né? Então, eu acho que o esporte é saudável, mas hoje em dia a gente consegue ter uma assessoria, uma ajuda, né, com um profissional de educação física, um treinador, vai estar ali te orientando, fazer um fortalecimento, fazer às vezes uma periodização. Muitas vezes o atleta, pode ser que ele não tenha condições de fazer uma assessoria, mas aí tudo bem, mas ele tem que lembrar que o importante ali é ele também fazer um fortalecimento para adaptar o corpo dele para fazer aquela atividade que ele tem, né? Eu pego às vezes muito assim no consultório, às vezes paciente com um sobrepeso muito grande, chega assim, não, eu quero começar a correr, fazer coisa... Eu falo, não, são etapas, vamos preparar seu corpo para correr. Para isso. Né? Todo mundo pode correr, às vezes só que seu corpo não está preparado naquele momento para correr. Então a gente tem que fazer uma preparação, sim, né? Das articulações, ligamentos, tendões. Às vezes do peso mesmo, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa está com um sobrepeso muito importante, ou às vezes um obeso muito importante, às vezes a corrida não é o melhor momento para ele. Pode ser que seja a bicicleta, a musculação, um deep running. Você vai adequar ele, fazer um fortalecimento para preparar ele para a corrida, né? Então a gente tem que saber também fazer essa adequação. Porque às vezes um sobrepeso muito intenso, começa a dar muito impacto, às vezes faz uma lesão de menisco, às vezes faz uma lesão, né, uma fratura por estresse na área de carga. Então a gente tem que também saber dosar isso aí. Então minha dica, eu acho que vale muito aí para o pessoal que quer iniciar a corrida, que quer fazer o esporte, tem que fazer um fortalecimento, tem que fazer e com cautela, não fazer um aumento abrupto aí, né, pra gente não ter nenhuma lesão, e às vezes uma lesão pode custar, às vezes, fazer com que ele desanime, que ele não faça mais atividade física, né? Muita gente, às vezes, começa a fazer atividade física, se empolga mesmo, né, que é prazerosa. Só que é muito rápido, né, que é a ansiedade hoje em dia dos atletas, né, então eles querem evoluir muito rápido e isso acaba retrocedendo, né. E às vezes, assim, tem atleta que às vezes toma um choque ali e fala, não vou correr mais, a corrida me machucou. Às vezes não foi a corrida em si, né, às vezes foi aquele aumento abrupto, a qualidade de sono que está ruim que acabou causando. Então, o que a gente sempre orienta, né? Vamos trabalhar em junto, todo mundo conjunto, para você melhorar essa corrida, você não deixar de fazer o esporte. Às vezes, quando tem uma lesão, às vezes adequar o treinamento, mudar, fazer uma mudança, né? Põe na água, põe no transporte, põe na bike, depois que estiver melhor, volta para a corrida. Então, a gente tem que saber fazer ajustando aí para não ter o atleta não desanimar, né? Não ficar de fora. Perfeito. Eu acho que a questão do endurance, para não ter esses desconfortos, essas infelicidades de ter que tirar de jogo, né? É prevenir e tomar cuidado com qualquer sintoma, tá ali atento para não e equilibrar, né, ter as doses adequadas de rotina de vida, rotina de treino, fortalecimento, sono, alimentação, para poder se manter ativo e levar a atividade física como qualidade de vida e longevidade. Não, exatamente. Fazendo o planejamento adequado, eu acho que só tem que acrescentar, né? Eu acho que aí as distâncias vai depender do que cada um gosta e do que cada um trabalhar para aquilo ali, né? Almeja para fazer. Perfeito. Tá, obrigada pelo bate-papo, obrigado, todas as informações, sempre acrescenta muito pra gente. Obrigado aí pelo convite, um abração a todos aí.